nós queremos te agradecer, te louvar. Senhor, esses dias são dias de nós celebrarmos 11 anos que o Senhor tem nos ativado e nos impulsionado a viver o teu sonho, a tua vontade. Como foi dito já, Senhor, nessa manhã, todos nós fazemos parte disso, independente do tempo, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. Te agradecemos porque somente através do Senhor nós poderíamos estar aqui hoje, Pai. Se nós olhássemos para trás, olhássemos 11 anos atrás, Senhor, onde nós estaríamos, onde nós estávamos, muitos aqui de repente, Senhor, nem nos seus caminhos estavam. Mas hoje nós estamos aqui, Pai, na tua presença, vivendo a plenitude, e queremos viver cada dia mais. Queremos te honrar com as nossas vidas. Toma, Senhor, a direção, Senhor, nessa manhã. Fala conosco, que a palavra possa construir mais de Cristo em nós. Que a gente saia nessa manhã daqui, Senhor, com mais uma porção da verdade, Senhor. E que isso cresça dentro de nós a cada dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? 11 anos, irmãos, 11 anos de sonho. 11 anos de sonho não são 11 dias, nem 11 meses, né? São 11 anos onde Deus tem construído a vontade dEle através da nossa vida, né? Eu sei que tem muitos aqui que, como foi dito pelo pastor Marcos, estão há menos tempo, outros mais. Mas nós fazemos parte disso tudo. E fazer parte do sonho de Deus é algo tremendo. É entender que existe um propósito maior, né? E hoje em dia eu acho que o maior desespero na vida das pessoas é não ter propósito, é não ter esperança. Mas quando a gente faz parte do sonho de Deus, a gente sabe que existe um propósito maior. Propósito maior do que tudo que a gente está passando. Propósito maior do que as nossas guerras. Propósito maior do que os desafios que a gente enfrenta todo dia. Existe um propósito maior. Porque existe um sonho de Deus. Amém? A nossa vida, ela não vai ficar limitada somente aos problemas momentâneos. Não, existe um sonho de Deus para nós. E é bom saber disso. Abra sua Bíblia em Colossenses 1:24. Eu quero compartilhar um texto com vocês. Enquanto você vai abrindo aí, Colossenses 1:24. Ontem à noite a apóstola Leila ministrou. Quem estava aqui ouviu uma palavra tremenda de Deus, poderosa para nós. E no final ela desceu. E depois ela subiu correndo, né? E falou, faltou mais uma coisinha. Ela disse, tudo isso que a gente vai viver tem que ser em corpo, né? Ela falou da importância do corpo. Ali naquele momento foi uma confirmação de Deus para a palavra dessa manhã. Já faz mais ou menos algumas semanas que eu estou com uma palavra que o Senhor ministrou. E eu falei, Senhor, eu ministro essa palavra. E aí ontem nessa hora o Senhor confirmou. Amém? Colossenses 1:24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Amém? Amém ou não? Amém. Não durmam, por favor. 11 anos, né? 11 anos construindo algo que Deus falou. Eu gosto muito da palavra celebração, porque a palavra celebração, ela não está relacionada só à festa.
Celebrar não é só festejar. Celebrar também significa tornar algo oficial. Quando um ministro celebra um casamento, ele torna aquilo oficial, ele celebra, ele oficializa. Celebrarmos 11 anos de sonho de Deus não é só festejar, mas é oficializar aquilo que Deus tem feito através desses anos. E isso só acontece através da vida de cada um de nós. Sabe o que é interessante? Ser o sonho de Deus é desafiador. Porque quando eu desejo e decido ser o sonho de Deus na terra, eu vou sempre andar na contramão daquilo que não é o sonho de Deus. Então ser o sonho de Deus é viver em constante confronto, é viver o tempo todo batendo de frente com alguns sistemas, com algumas coisas que não é aquilo que Deus quis. Ser o sonho de Deus é aceitar o desafio de repente fazer tudo diferente do que estão fazendo. Porque às vezes ser o sonho de Deus vai fazer você entrar na contramão do sistema. Ser o sonho de Deus é isso. Sabe, nesses 11 anos nós poderíamos se tornar uma grande denominação. Nós poderíamos nos tornar uma grande denominação, abrir igrejas, construir prédios em muitas cidades, países, nações. Em 11 anos era possível se tornar uma grande denominação, cheio e espalhado de igrejas por os 4 cantos da terra. Não é impossível. Nesses 11 anos a gente poderia multiplicar a placa da igreja e ter um sonho de Deus espalhado por todo lugar. Só que, como eu falei, nós tivemos a sensibilidade de ouvir a Deus nesses 11 anos e de ir na contramão. Enquanto igrejas por 11 anos investiram pesado, recursos, dinheiro e tudo o que é possível para poder ter uma igreja em cada canto da terra e a sua placa multiplicada, nós, aqui na cidade de Taubaté, no estado de São Paulo, decidimos ser uma igreja que não funciona como uma denominação. Uma igreja que não tem o interesse de ter uma igreja em cada lugar com a sua placa lá em cima. A gente decidiu ser diferente. A gente decidiu não ter um prédio grande com uma bandeira lá em cima escrito sonho de Deus, até porque a gente entende que isso é Babel. A gente decidiu ter a sensibilidade de se mover diferente. Sabe o que mais eu escuto? Hoje eu tenho a oportunidade de viajar pela minha empresa onde eu trabalho, e eu escuto às vezes em conversas com pessoas em outras cidades assim: então qual igreja que você é? Eu falo, eu sou do Ministério Sonho de Deus. Ministério Sonho de Deus tem outras cidades? Não, a gente tem a igreja lá em Taubaté. E às vezes isso soa como um fracasso, né? Nossa, vocês só tem uma igreja em Taubaté? Vocês só estão lá. Aí por dentro a gente sorri, né? Não tem tudo, não, a gente não pode falar tudo na hora, né? Aí eu pensei, você que imagina se a gente tem só um sonho lá. Porque o sonho de Deus não é denominação, o sonho de Deus está espalhado pelos 4 cantos da terra. Não como uma placa, meu irmão, não como uma denominação, mas como aquilo que Deus sonhou para a sua igreja na terra. Ser sonho de Deus é isso. Ser sonho de Deus é ter a coragem de enfrentar sim. Enfrentar o julgamento, enfrentar a crítica. Caramba, mas vocês falam disso? Vocês falam de paternidade? Caramba, vocês falam de 5 ministérios? Mas os 5 ministérios acabou, o último apóstolo foi Paulo, e assim vai. Todas as críticas e tudo aquilo que muitas vezes nós ouvimos durante esses 11 anos, porque a gente decidiu ser diferente. Você que está aqui faz parte, não de uma denominação, faz parte do sonho de Deus, a igreja na qual Deus sonhou. Às vezes soa como prepotência, né? Mas não, irmãos, é só o entendimento. A gente precisa entender o que a gente está construindo. Você precisa entender o que está sendo construído nessa casa. Senão você vai tratar da sua vida aqui no corpo, na igreja, como uma denominação,
como um rebanho de ovelhas. Repita comigo: o sonho de Deus não é uma denominação. Ai, está tão fraquinho. Vocês tomaram café hoje? Meu Deus, está muito fraco. Vamos tentar de novo, vai. Força aí. Respira. O sonho de Deus não é uma denominação. Amém. Agora ficou bom. Irmãos, nós temos um texto que nós lemos. Esse texto fala coisas muito importantes sobre o que é a igreja e o que é o corpo. Eu começo com Paulo dizendo assim: agora eu me regozijo com o sofrimento por vós, e as aflições de Cristo na minha carne, a favor do corpo de Cristo, que é a igreja. Eu começo com Paulo entendendo e compreendendo que existem dois tipos de sofrimento. Repita comigo: existe dois tipos de sofrimento. Existe o sofrer por sofrer, e existe o sofrer por propósito. O sofrer por sofrer, meu irmão, ele acomete a vida de muitas pessoas que passam anos e anos da sua vida enfrentando problemas, aflições, tribulações, porque isso vem sobre todos. Não é porque você faz parte de uma igreja que você não vai passar por aflição. Isso é uma mentira que te contaram. Não é porque você faz parte de uma igreja do sonho de Deus que não vai ter luta. Isso é uma mentira. Só que o problema é entender o sofrimento. Um dia o Senhor falou comigo e Ele disse assim: colocar o sofrimento no seu devido lugar. Uma coisa é saber que eu estou sofrendo porque minha alma está angustiada, porque eu não consigo sair de uma situação. E outra coisa é eu sofrer, sentir a dor do sofrimento, mas entender que existe uma governança de Deus e que Ele está me levando a algum lugar. Quando Paulo inicia esse texto, ele fala: eu me regozijo sim, eu me alegro quando eu sei que o sofrimento que eu estou passando é para construir algo no corpo de Cristo na igreja. Será que o teu sofrimento, meu irmão, é um sofrimento almático, egoísta e pessoal? Ou será que o teu sofrimento te leva à amplitude de visão e você entender: não, Deus está construindo algo na minha vida, e esse algo na minha vida vai cooperar para o corpo e para a igreja do Senhor? Será que você já consegue olhar para a tua vida de uma ótica diferente? Será que você já consegue entender que os processos da tua vida estão construindo algo em você, para que você se torne alguém influente dentro do corpo de Cristo? Paulo entendia, irmão, e colocava o sofrimento no devido lugar. No entanto, ele disse que os sofrimentos do tempo presente não se podiam comparar com a glória que havia de ser manifestado através dele. Sabe, para de sofrer por sofrer. Comece a sofrer por um propósito. Comece a olhar para as situações da sua vida e entender que tudo que você está passando, irmãos, está construindo algo sólido, e algo que vai transformar num testemunho para o corpo de Cristo. Um testemunho para o corpo de Cristo. Paulo continua e ele diz assim: da qual me tornei ministro. E aí no mesmo texto, no mesmo versículo, ele fala: para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, que se manifestou. E qual mistério é esse? As quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo entendeu o sofrimento, e o sofrimento na vida de Paulo não mais produziria só sofrimento. O sofrimento na vida de Paulo, pelo entendimento que ele alcançou, produziria o quê? A manifestação do mistério que estiver oculto. Qual é o mistério que estava oculto, irmãos? A salvação, não. Qual é o mistério que estava oculto? O mistério que estava oculto era o Cristo, manifesto através da igreja, manifesto através do corpo. Repita comigo: esse mistério oculto. Meu Deus, eu não vou pedir mais para repetir, beleza, desisto.
Tinha um chocolate quente hoje lá, cara. Se vocês tivessem tomado, vocês iam estar falando diferente. Tinha um chocolate quente lá que parecia até um mingau, com tanta substância, mas acho que vocês não tomaram. Não é possível. O mistério oculto de Deus, que é Cristo, que eu chamo também de boas novas, porque para mim, as verdadeiras boas novas é Cristo em nós, a esperança da glória. Esse mistério oculto, que estava oculto e não mais está oculto, porque hoje ele é manifesto dia após dia, através da igreja do corpo de Cristo. Esse mistério oculto é o único propósito pela qual você deve sofrer. Eu decidi na minha vida não sofrer mais por outro motivo. Eu decidi na minha vida não sofrer mais por sofrer. Eu decidi não mais sofrer e ficar melancólico, e ficar almático, e ficar depressivo por causa da minha vida. Não, eu falei: Senhor, se é para sofrer, eu vou sofrer por um propósito. E o propósito dos sofrimentos da minha vida eu decidi: eu vou sofrer por Cristo. Isso muda toda a ótica da nossa vida, irmãos. Porque quando você olha hoje para aquilo que você está passando, você tem uma convicção: o resultado final vai ser a manifestação do Cristo vivo, ressurreto, santo, manifesto através da sua vida. Eu não sei se para você faz diferença, mas entrar numa tribulação sabendo o resultado final faz toda a diferença. Essa semana eu estava falando com um amigo e falando para ele assim: eu sei que está difícil, eu sei que está duro, eu sei que está pesado, eu sei que dói, eu sei que dá vontade de chorar, mas uma coisa é certa, nós sabemos o resultado final. E o resultado final vai ser Cristo sendo visto através da sua vida, através do que você vivenciou e passou. Irmãos, eu quero te chamar hoje nessa manhã: coloque o sofrimento no seu devido lugar. Não seja mais uma vítima do sofrer. Seja alguém que sofre por amor de Cristo. Amém? Sabe o que é interessante? Esse mistério oculto, ele só pode ser manifesto nessa geração através da igreja. Não tem outra maneira de conhecer a Cristo se não for por intermédio da igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo manifesta aquilo que o cabeça pensa. Então não tem outra maneira de Cristo ser conhecido se não for através da igreja. A única maneira de manifestar Cristo para esse mundo em caos é a igreja. O único. Aí eu faço agora uma pergunta escatológica para vocês. Se a igreja é a única manifestação de Cristo para esse mundo caótico, vocês acham que Deus vai tirar a igreja? É uma pergunta escatológica, tá? Responde aí para você mesmo. Se a igreja é a única manifestação de Cristo para o mundo caótico, Deus não vai tirar a igreja. Efésios 1:22 diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Colossenses 1:18 também diz: ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Irmãos, não é mais uma novidade para nós entendermos que a igreja de Cristo, que a igreja do Senhor é o corpo dele na terra. Não é novidade para nós sabermos que o corpo de Cristo é a igreja e que a igreja é o corpo de Cristo. Eu quero falar uma coisa agora aqui que vai parecer heresia, mas não é. Analise primeiro as escrituras antes de me falar e me chamar de herege. O que eu vou falar aqui parece heresia, tá? Pastores, ministros aí, teólogos de plantão, parece heresia. Eu vou falar, tá? Estão preparados? Eu vou falar. Eu não sou igreja.
Você não é a igreja. Eu vou deixar um pouquinho em silêncio para parecer heresia, tá bom? Eu vou repetir: eu não sou igreja. Você não é a igreja. Agora eu vou falar o correto. Nós somos igreja. Sabe o que eu concluo com isso, irmãos? Eu não posso ser igreja sem você. E você não pode ser igreja sem mim. Às vezes a gente fala, às vezes de púlpito, né? Eu sou igreja. Não, eu não sou igreja. Não tem como, Giovanni, eu ser igreja. Se eu não estiver com você, com o Roger, com o Marcos, com cada um que está aqui, eu não tenho como ser igreja. A igreja, ela é coletiva. Nós somos igreja. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12:12, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constitui um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Nós somos a igreja. Não sou eu que sou igreja, eu sou igreja com vocês. Sabe, nesses 11 anos nós temos ouvido ao Senhor. Nós temos buscado o máximo, irmãos, de ser sensíveis à voz dEle. Para a gente não confundir igreja. Para a gente não confundir o que é o corpo de Cristo. Para a gente entender que nós somos igreja no coletivo. Que não tem como ser igreja sozinho. Discernir isso faz com que a gente se torne efetivo. Discernir o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, nos torna efetivo no corpo. Repita comigo assim: essa geração está melhorando. De novo, essa geração não precisa de crentes domingueiros. Essa geração precisa de igreja. Essa geração não precisa de frequentadores de culto, irmãos. Essa geração precisa de igreja ativa, de corpo ativo. Precisa de membros funcionando, cada um dentro do seu chamado. Essa geração não precisa de pedacinhos do corpo. Porque hoje em dia está meio que na moda, né? Uma palavra nova até aí que está surgindo, os desigrejados. São aquelas pessoas que se decepcionam às vezes com alguma coisa dentro do contexto congregacional. Se decepcionam com algumas coisas e decidem ser igreja sozinhos. Vocês já assistiram aquele filminho antigo pra caramba, da família Addams? Quem já assistiu aqui? Família Addams. Lembra do Mãozinha? É mais ou menos aquilo ali, cara. Tem muita gente querendo ser um Mãozinha da família Addams. Imagina, você consegue imaginar um membro sozinho? É isso que tem acontecido, cara. Pessoas que se decepcionam e vão para suas casas e falam: não, eu tenho a Deus, eu oro, eu busco a Deus sozinho no meu lugar, eu vou ser igreja aqui sozinho com a minha família. Não tem como, cara. A gente tem que ser igreja com a igreja. A gente tem que ser corpo no corpo. Um dedo cortado não é mais corpo, é um dedo cortado. Uma mão cortada no chão não é mais corpo, é um pedaço do corpo que está morto. Sabe, a gente precisa entender o corpo de Cristo. Entender que eu faço parte de uma movimentação do corpo. Isso precisa mudar nosso estilo de vida. Isso precisa mudar a maneira com que a gente vem à igreja. Isso precisa mudar a maneira com que a gente se dispõe ao corpo. Porque senão a gente vai passar anos e anos e vamos somente ser frequentadores de culto. Ninguém consegue ser igreja sozinho. Sabe o que acontece quando eu não consigo discernir o corpo? Está escrito nas escrituras.
1 Coríntios 11, 29, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eis a razão porque há entre vós muitos fracos doentes, e não poucos que dormem. A falta de discernimento no corpo produz juízo para si próprio, para cada um. A falta de discernimento do corpo produz fraqueza, doenças e dormência. Olha quanta coisa acontece. Por muitos anos esse texto das Escrituras se tornou místico. Por muito tempo esse texto das Escrituras se tornou um texto que excluía as pessoas da comunhão. Porque as pessoas se achavam superiores às outras, ao ponto de dizer que outras não poderiam cear. Eu não sei se alguém já participou disso. Mas sabe, uma pessoa, um ministro, um líder, alguém falar assim, ó, essa ceia você não vai participar. Esse texto foi motivo e ainda é por muitos erros. Mas esse texto, a essência dele fala da questão do corpo. A essência dele é discernir o corpo. É compreender o corpo de Cristo, compreender a igreja. E por causa de não discernir, juízo vem sobre nós. E é interessante, sabe por quê, irmãos? Porque é notório. Você percebe pessoas que não estão envolvidas com o corpo. É notório você ver doenças. E quando eu falo doenças, de todos os tipos. E a pior delas para mim, doenças psicossomáticas, doenças de alma. É notório pessoas que não vivem o corpo fracos, enfraquecidos. É notório perceber pessoas enfraquecidas, dormindo. Sabe, o tempo passa, os anos passam, e você olha, a pessoa parece que não avança. Parece que é uma dormência. Parece que um enfraquecimento. Isso acontece porque por falta de discernir o corpo. Quando eu não consigo discernir o corpo, eu não participo do corpo, eu não vivo o corpo. E é somente no corpo que o sangue percorre, que a vida de Cristo percorre. É somente inserido no corpo que eu consigo ser nutrido pela vida de Cristo. O problema é que as pessoas têm medo. As pessoas têm medo de viver o corpo, porque elas não conseguem discernir o corpo. O corpo vai ter diferenças entre alguns membros. No corpo vai ter movimentações diferentes. No corpo vai ter lugares diferentes, de maior influência, de menos influência. Paulo retrata isso em uma de suas epístolas. Ele fala sobre alguns membros serem mais nobres e aparecer menos do que outros. A gente não consegue lidar com essas diferenças. A gente não consegue lidar entre nós. As pessoas têm medo de se relacionar. As pessoas têm medo de se entregar. As pessoas têm medo de confiar. E essas pessoas só têm medo de confiar porque já confiaram um dia. E um dia, quando confiaram, foram decepcionadas. Então elas passam a ver a todas as pessoas da ótica da qual elas já passaram. Isso é um erro, irmãos. Eu não posso deixar de confiar porque um dia eu fui traído. Eu não posso deixar de me relacionar porque um dia eu fiquei decepcionado com alguém. Eu não posso deixar de amar porque um dia eu amei e não fui retribuído. Se eu faço tudo isso, o meu amor tem sido um amor de interesse. Quando eu entendo que o corpo de Cristo é onde a vida de Cristo flui, eu continuo confiando, eu continuo amando, eu continuo me entregando, eu continuo vivendo e desfrutando desse corpo que me nutre, que me alimenta, que me faz avançar no propósito. Fraqueza, doença, dormência. Somente no corpo nós podemos vencer essas estruturas. Somente no corpo você pode ser livre.
Você pode ser livre de todo tipo de mal. Você pode ser liberto de todo tipo de mentira. Você pode ser fortalecido no corpo. Quantas vezes dentro do corpo a gente precisou de uma palavra? Essa semana agora, aconteceu comigo. Essa semana agora eu estava numa situação. E uma situação interna, sabe? Aquelas dores internas que dói e ninguém vê. E eu estava no meu canto, na minha. Às vezes quando eu fico assim, eu fico mais em silêncio. Porque às vezes quando a gente fala, quando a gente está agitado por dentro, a gente acaba falando que não deve, não é assim? E Salomão escreveu e disse que o filho sábio é aquele que menos fala e mais ouve, né? Eu estava em silêncio na minha, eu e Deus. Aí daqui a pouco chega uma mensagem no celular e uma palavra de um irmão do corpo da igreja, um áudio. Eu coloquei para ouvir, irmãos. Sabe quando você não ouve mais aquela pessoa que está falando? Sabe quando você ouve o próprio Deus falando com você? Uma palavra pontual, vinda do corpo de Cristo, que naquele momento me fortaleceu, que naquele momento me fez enxergar além daquelas situações que eu estava vendo ali diante de mim. Uma palavra. E eu não sei se é porque a gente é profeta, mas as pessoas não costumam profetizar para a gente. Depois que eu me tornei profeta, parece que foi mais difícil, cara. Ô Senhor, uma profecia, você não... não sei se as pessoas têm medo de errar, sei lá. Não tenham medo, irmão. Se Deus falar alguma coisa para você, compartilha com os profetas também. Venha, libere sobre a nossa vida o que vocês estão ouvindo de Deus. Aí essa palavra, cara, me fortaleceu. Aí passou alguns instantes, no mesmo dia, eu recebi outra mensagem de um outro irmão do corpo que precisava ser fortalecido. E na mesma hora a gente falou por telefone e ali a vida de Cristo fluiu. Olha que top, né? Tudo isso dentro do corpo. Nós precisamos entender o que é ser corpo de Cristo. Tem alguns pregadores, eu estou terminando, tem alguns pregadores que falam assim: irmão, o caminho é estreito, né? Pastor José? O caminho é estreito. E fala que o caminho é estreito, levando em conta o pecado e o mundo. De verdade, irmãos, o maior estreito desse caminho não é deixar o pecado e deixar o mundo. De verdade não é. Quando você entende o Cristo e o reino, cara, você dá graças a Deus. Nossa, graças a Deus que eu deixei o mundo, cara. Meu Deus, hein, Clóvis? Graças a Deus que eu deixei o mundo e o pecado. Então não é estreito deixar o mundo e o pecado. Para mim o maior estreito é ser igreja, cara. O maior estreito é ser o corpo de Cristo. É conviver, é se relacionar. É poder manifestar esse Cristo. Tem uma coisa interessante que está forte no meu espírito. A maior fonte de alimentação para as denominações se chama religiosidade. As igrejas denominacionais se alimentam da religiosidade, porque a religiosidade tem a aparência de igreja, a religiosidade tem a aparência de santidade, a religiosidade tem a aparência de coisas de Deus, mas na realidade são somente fazeres vazios. E a igreja do Senhor não se alimenta de religiosidade, a igreja do Senhor se alimenta de Cristo. Nós comemos de Cristo, nós bebemos de Cristo. Essa geração, ela não precisa de grandes denominações. A gente já está cheio. Você sabia disso? A gente está cheio de grandes denominações, ricas, fortes, com bastante recurso e dinheiro. Essa geração não precisa de grandes denominações, essa geração precisa da igreja. A igreja é a única fonte de transformação, porque as grandes denominações não puderam transformar, porque elas se alimentam da religiosidade.
A religiosidade faz com que Cristo fique do lado de fora. Apocalipse 3:20, não precisa abrir, estou terminando, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Que texto interessante, né? Jesus está do lado de fora batendo para entrar. E ele estava falando isso para quem? Está falando isso para as pessoas do mundo. Não, ele não estava falando isso para as pessoas do mundo. Ele estava falando isso para uma igreja rica, uma igreja, eu vou trocar o nome, uma denominação. Ele estava falando isso para uma denominação rica, cheia de dinheiro, recursos, grande, influente. Ele estava falando isso para uma denominação que tinha muitos recursos, muito dinheiro, potente, poderosa. E sabe o que Jesus está falando para ela? Eis que estou à porta e bato. Que isso, profeta? É verdade. Uma igreja pode se tornar rica, poderosa, influente, grande, uma grande denominação, sem Cristo? Pode. E Cristo pode estar do lado de fora pedindo para entrar. Nós estamos vivendo um tempo profético. De verdade, pode ser que eu fale agora, não surta muito efeito para a sua vida, mas nós estamos vivendo um tempo profético. Está acontecendo muita coisa, irmãos, na esfera desse mundo. Está acontecendo muitas coisas. Está acontecendo uma movimentação que está concorrendo, sabe para quê? Que está conduzindo as coisas para uma sede mundial e global. Eu sei que isso vai ficar gravado, aí daqui a um tempo vão falar: nossa, aquele dia o profeta liberou aquilo. É uma verdade, eu sei o que eu estou falando. Está acontecendo algo de forma global, uma sede, uma fome de Deus que nunca ouviu antes. E essa sede, essa fome de Deus só será saciada pela igreja e não por denominações. E nós, aqui, Sonhos de Deus, 11 anos que estamos ouvindo a Deus, estamos sendo preparados para isso. Não só nós, mas muitas igrejas na face dessa terra. Nós não somos exclusivos, nós não somos donos da verdade, mas nós portamos ela. Nós estamos sendo preparados, pastores, ministros dessa casa. Pode ser que hoje a gente olhe ao redor e ainda exista uma sede superficial, uma sede ainda almática das pessoas, estão se alimentando de mensagens superficiais. Mas escute o que eu digo. O Senhor está movimentando para que haja uma sede. E essa sede vai ser uma sede, e essa fome vai ser uma fome de Cristo. Nós estamos sendo preparados para isso. Por isso que eu preciso saber colocar o sofrimento no devido lugar. Por isso que eu preciso saber ser corpo e ser igreja. Senão, irmãos, a gente vai sempre estar fora do contexto. 11 anos se passaram como igreja Sonho de Deus. E daqui 11 anos na sua vida, como vai ser? Aonde você vai estar? Quais vão ser os seus sofrimentos? O porquê você está sofrendo? Coloque-se de pé. Eu sempre começo pregando achando que a mensagem vai ser aquelas mensagens eufóricas. E às vezes sempre acaba assim, um silêncio. Mas eu já aprendi. Eu tive que desaprender, Clóvis. Porque na realidade eu aprendi que as boas mensagens são as eufóricas. Depois que eu fui desaprender que não que seja uma boa mensagem, tá? Entenda o que eu estou falando. Mas que uma mensagem que Deus quer, é uma mensagem que nos mexa por dentro. Eu gosto, cara, de verdade, eu gosto daquelas mensagens que me fazem voltar para casa em silêncio. Por que você está sofrendo? Será que você tem sofrido pelo corpo de Cristo? Ou será que hoje a sua vida tem sido em prol da sua vida? Repito, você não é igreja sozinho. Você só pode ser igreja comigo e com os irmãos que estão aqui, Se você é daqueles que tem pensamentos assim, porque igreja é tudo igual, porque é melhor ficar em casa. Você que está me assistindo pela TV Rica, não veio hoje no culto, porque já está pensando assim.
Não tem como ser igreja sozinho. Eu não sou igreja, nós somos igreja. A gente tem um propósito para essa geração, irmãos. Nós somos a resposta para este mundo. Eu sou sim esse doido que acredita que nós somos a resposta, né, Roger? Às vezes eu converso muito com o Roger, a gente troca muita ideia, a gente se conhece há muito tempo, a gente fica falando, cara, imagina, Roger, daqui um tempo, e onde nós vamos estar, a gente fica viajando, né? O que Deus vai fazer na nossa vida. A gente fica olhando assim para os mais velhos, né? Tipo o apóstolo Cristiano, outros ministros da casa, a gente fala, nossa, imagina quando a gente estiver na idade deles. Irmãos, 11 anos de sonho, 11 anos de igreja, 11 anos construindo aquilo que o Senhor nos mandou construir, continuamos em construção. Como o pastor Marcos falou, você está aqui há um mês, há um ano, há um dia, há sei lá, você faz parte disso que eu acabei de falar. Amém? Você não faz parte de uma denominação, você faz parte da igreja do Senhor. E para isso a gente precisa fazer parte desse corpo. Seja fortalecido no corpo. Desfrute do corpo. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por fazer parte do teu corpo, por fazer parte da tua igreja. Te agradecemos por esses 11 anos, mais uma vez, seremos sempre gratos, Senhor. Eu sei que hoje ainda à noite nós teremos mais uma palavra sobre as nossas vidas. Nós ouviremos mais sobre esses 11 anos que o Senhor tem construído em nós. Pai, nós queremos nos mover conforme aquilo que o Senhor pensa. Nós não queremos, Senhor, ser como todos foram, nós queremos ser como o Senhor quer que sejamos. Pai, eu sei que muitos dos meus irmãos estão passando por situações difíceis. Eu sei que existem lutas, aflições e provas. Mas eu sei de uma coisa, o resultado sempre será o mesmo para aqueles que confiam no Senhor. Porque a tua palavra diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam e permanecem para sempre. Existe uma certeza de que nós não seremos abalados, Senhor. Tudo ao nosso redor pode ser abalado, mas o inabalável está sendo formado dentro de nós. E o inabalável, Senhor, é aquilo que a igreja manifesta, e é aquilo que a igreja, Senhor, transforma, Senhor, através de Cristo em nós. Senhor, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos, que eles decidam hoje não sofrer mais por sofrer. Que eles decidam hoje, Senhor, fazer parte, viver, ser nutridos pelo corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor na face da terra. Que eles não queiram ser mais, Senhor, frequentadores de culto, mas que eles decidam se envolver, se entregar e se render à tua vontade, Senhor. Porque não tem como, Senhor, ser corpo e não se render à vontade da cabeça. Toda a manifestação do nosso corpo só acontece porque o corpo se rende às ordens da cabeça. Eu declaro, Senhor, que ainda esse dia, Senhor, cada um de nós possamos ser ministrados pelo Teu Espírito. E que essa palavra, Senhor, ela fique gravada e que ela continue fluindo e continue falando dentro de nós. Que a gente volte para casa e olhe para aquela situação que nos faz sofrer. E diga para aquela situação que nos faz sofrer: eu não quero mais sofrer por sofrer. Eu quero sofrer por um propósito. Eu quero sofrer pelo propósito do corpo de Cristo. Eu quero viver a vontade do Senhor sobre a minha vida. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Aplauda o Senhor, Deus abençoe.